bem-vindas ao 11º episódio do Guia de Maquiagem para Iniciantes, que é também o primeiro, que a gente vai falar sobre a área dos olhos com um tema que me foi muito pedido, que é sobrancelha. Depois de um longo período de adoração à sobrancelha extra fina, a gente viu as sobrancelhas engrossarem nas últimas décadas, tomarem formatos mais naturais, que é uma coisa que eu priorizo quando a gente fala de formato e preenchimento de sobrancelhas. Naturalidade. É por isso que eu sou sempre muito cautelosa com procedimentos permanentes na sobrancelha, porque moda vem e vai, e dependendo do tipo de micropigmentação que você fez, a transformação muito drástica do formato da sua sobrancelha pode ser irreversível ou te dar muito trabalho para modificá-lo. E eu acredito que são poucas as pessoas que precisam realmente de uma reconstrução de sobrancelha para que o rosto fique mais harmônico. Geralmente, aquela micropigmentação, fio a fio, que preenche falhinhas ou alguma simetria da sobrancelha já é o suficiente. A gente tem que pensar que a sobrancelha é a moldura do rosto e se a gente modifica esse formato, a gente modifica também as feições do seu rosto. Então, cuidado com procedimentos permanentes. Dica importante, antes de você começar a preencher suas sobrancelhas, se você usou base, retira primeiro esse produto com algodãozinho e um pouco de demaquilante ou água micelar, para não virar uma mistureba ali de cores e a base acabar interferindo na cor do seu produto. Se você gosta de iluminar abaixo das sobrancelhas para destacar esse arco, a hora de fazer isso é agora, porque se você fizer depois de preencher, pode sujar os pelinhos e acabar cobrindo o seu preenchimento. Tem produtos para todos os gostos, para quem gosta de um acabamento mais suave, tem lápis e canetas de sobrancelha e também o gelzinho. Eu vou começar do mais fraquinho para o mais intenso para vocês irem acompanhando essa graduação de intensidades. Os lápis ou canetas têm como diferencial essa ponta que permite que você desenhe os fios e faça quase que uma micropigmentação fio a fio que sai no banho. Então se você errar é só tirar, não gostou, faz de novo. As canetas da Vult têm duas cores, a 01 é a mais clarinha, indicada para pelos loiros e ruivos, e a 02 para pelos mais escurinhos. Com a caneta a gente vai basicamente simular os pelos, então é ideal para quem já tem a sobrancelha bacana, só que tem algumas falhinhas, né, que é o meu caso. Então a gente vai fazer o desenho simulando o sentido do crescimento dos pelos. Então aqui no início, que os pelos crescem para cima, a gente vem de baixo para cima. E conforme a sobrancelha vai vindo para cá, os pelos vão deitando, então a caneta também vai deitando. Mas se quiser fazer um contornadão assim na sobrancelha, olha como eu consigo dar bastante precisão e definição, até para a ponta da minha sobrancelha, que é bem bagunçadinha. Outro produto que dá um efeito bastante sutil e é ideal para quem tem os pelos finos, então já tem um formato de sobrancelha legal, não tem muitas falhas, tem pelinhos, mas eles são fininhos, é o caso das orientais, por exemplo, é o gel de sobrancelha. Com ele você não vai conseguir mexer no formato, mas sim na estrutura dos pelos. É um produto que lembra uma máscara de cílios, só que tem cor. Essa aqui que eu tô usando é uma cor clara, então ela vai deixar os meus pelos mais clarinhos. Eu uso quando eu quero deixar o efeito da sobrancelha bem sutil. E o uso é só penteando ele assim com a escovinha. Pra dar uma enchida, o que é legal? A primeira aplicação você vem de fora pra dentro, no sentido contrário dos pelos, para encher os pelinhos de produto. Tem muitos desses produtinhos para sobrancelhas que eles têm fibras, então essas fibrinhas vão grudar nos seus pelinhos para eles ficarem ainda mais grossos. Depois de esfregar bem, agora a gente vem desenhando, colocando os pelinhos no lugar. E aqui é bacana que se você gosta desse efeito de sobrancelha bem penteadinho para cima, o gelzinho, além de encher, também deixa o pelinho no lugar que você quiser. Não quer que ele fique arrepiadinho, é só contornar e manter dentro do desenho da sua sobrancelha mesmo. A produção me soprou aqui, ó, dá pra gente ver bem a diferença do uso de um produto mais claro e de um mais escuro. Como esse aqui a sobrancelha fica mais marcada e aqui ela fica mais sutil. E aí, qual que é o seu preferido? Coloca aqui nos comentários qual que é o seu preferido, sobrancelhão ou sobrancelhinha. Agora, pra quem gosta de uma sobrancelha carimbada, pretíssima, super delineada, tem que investir na pomada de sobrancelha ou na sombra pra sobrancelha. A sombra de sobrancelha é muito semelhante à sombra pra olhos. A diferença é que, assim como os outros produtos que eu mostrei, elas não são tão pigmentadas para que a gente não tenha dificuldade na hora de aplicar, e elas também não são tão macias para não esfarelar e acabar sujando o rosto. Na Vult, a gente tem duas cores, que na verdade viram quase 4, né? Porque a cor 01 tem duas combinações de cores mais claras e uma inclusive mais avermelhada, que é ideal para as ruivas, e a 02, que tem dois tons mais escuros ideais para sobrancelhas médias
e escuras. Já a pomadinha é como se fosse uma sombra cremosa, bem densa. No caso desses dois produtos, diferentemente dos anteriores, você vai precisar de um pincel de delinear chanfrado, e quanto mais fininho ele for assim, ó, melhor, porque vai ser mais preciso o seu traço e você vai conseguir simular os pelinhos. A forma de aplicação dos dois é muito parecida, então eu vou fazer só com a sombra, mas saiba que é o mesmo jeito, as mesmas técnicas você vai usar para aplicar a pomadinha. Pega o produto, tira o excesso para evitar que ele caia no rosto, vai começar a delinear a sua sobrancelha do ponto mais alto, porque a gente está com muito produto concentrado. E essa partezinha do início da sobrancelha, ela é naturalmente mais clara, então a gente concentra mais produto aqui. Então vai fazer esse contorninho do ponto alto, depois o contorno do ponto baixo e preenche o meio. Faz a descidinha do final até a ponta da sobrancelha. E agora vem pro começo, eu gosto de... Fiz aqui o finalzinho, não pego mais produto, vem com o que tá sujinho aqui no pincel e acompanho o sentido do crescimento dos pelinhos aqui do início, até encontrar com a parte que a gente pintou totalmente. Um detalhe nesse tipo de preenchimento aqui do início é que ninguém tem a sobrancelha, esse comecinho aqui naturalmente quadradão na régua. Então é uma coisa que eu não faço, eu gosto de deixar esse desenho sempre mais natural. Tem gente que tem os pelinhos que crescem pra dentro, uns crescem pra cima, outros crescem pra trás. Você pode aparar esses pelos que fogem muito do contorno da sua sobrancelha, mas se você quiser um visual mais natural e que não deixe você com uma cara assim de brava, né, por deixar essa região muito intensa, vem com a mão mais leve e com menos produto aqui no início. Pra finalizar, eu gosto sempre de usar uma escovinha de sobrancelha. Ela só não é necessária no caso do gel, que já tem uma escovinha, mas tanto com a caneta quanto com sombra e pomada, a gente vem colocando os pelinhos no lugar. E no caso da sombra e pomada é ainda mais importante, porque às vezes fica um excesso de produto que a escovinha vem tirando e deixando tudo mais limpinho. E eu queria chamar sua atenção também pro fato de que essa sobrancelha eu classifiquei como mais suave por ter sido feita com caneta, e essa como mais intensa por causa da sombra. E talvez você esteja enxergando essa aqui mais escura. Mas quando eu falei sobre suavidade e naturalidade, não necessariamente eu estou falando da cor do produto utilizado, que nesse caso interferiu. Estou me referindo ao fato de que aqui a gente consegue enxergar um pouquinho de pele por entre os pelinhos, coisa que com a pomada e com a sombra de sobrancelha, como a gente pinta toda a pele por baixo dos pelos, a gente não vê. Então é um efeito mais marcante, mais contrastante. E essas foram as minhas dicas para você preencher e corrigir, se você achar necessário, as suas sobrancelhas. Espero ter te ajudado e nós nos encontramos no 12º episódio para falarmos sobre esfumado nos olhos. Te espero lá! Tchau!